Então vamos lá. Boa noite a todos. Uma alegria poder outra vez estar aqui com a gente, né? Coisa legal a gente estar com a gente mesmo e com vocês. Esperar a moto passar para a gente. Então esse mês aqui, o princípio do mês, o título do princípio é Pais e Filhos Não São Iguais. E a gente já falou um pouco a respeito disso. E a gente falou um pouco a respeito disso para que a gente pudesse se localizar enquanto pai, enquanto mãe, para poder localizar quem é o filho nessa relação de família, quem é o outro nessa relação de família, né? E com isso a gente vem para esta segunda reunião com alguma noção de quem é o outro, de quem sou eu e quem é o outro. E a partir dessa noção é que a gente começa a trabalhar a diferença de cada um nessa relação, os lugares que a gente ocupa em cada um, nesse momento, nessa relação que a gente tem com o próximo. Então, o lugar de pai, o lugar de mãe, por que que ele é superior ao lugar de filho? Não enquanto ser humano, mas enquanto hierarquia. Por uma razão simples, porque, em tese, são os pais que têm muito mais conhecimento, muito mais conteúdo para poder orientar os filhos qual é o melhor caminho a seguir. O filho ou a pessoa que esteja numa condição de algum tipo de dificuldade, algum tipo de doença, e aqui eu não me refiro só à questão de envolvimento com droga. Qualquer situação, aquele que está melhor, aquele que está mais estruturado, é que está mesmo no lugar de conduzir. Porque se a gente permitir que o outro tome as rédeas em uma situação desse tipo, a gente precisa saber que vai ser conduzido por alguém que não está conduzindo para lugar nenhum. Por quê? Porque a gente sabe que a dependência química e eventualmente até algumas outras dificuldades como doenças mentais, elas tiram a pessoa do eixo. A pessoa sai do seu rumo pessoal. Ela acaba até se esquecendo quem ela é. Ela acaba perdendo uma coisa importantíssima que a gente tem sempre que manter, que é a identidade, a dignidade. Então, em função disso, é necessário que a gente, pais, aqueles que pretendem e precisam conduzir o próximo, né? Que a gente reforce isso na gente, a nossa dignidade, a nossa pessoalidade. E não significa também que a gente vai se sobrepor ao outro de maneira tirana, não é isso? É se sobrepor ao outro pela condição de que, responsáveis que somos, temos também o direito de dar as direções a serem seguidas. Agora, para que a gente faça isso, é necessário uma condição fundamental, que a gente esteja seguindo na direção que a gente quer conduzir. Porque se o boiadeiro for para a direita, a boiada não vai para a esquerda, a boiada vai para a direita. Então a gente tem que saber para onde a gente está indo, para poder conduzir quem quer que seja. Então, quando a gente se reúne, quando a gente conversa a respeito dessas situações, quando a gente estuda, como eu até comentei na nossa reunião anterior, quando a gente se aprofunda no estudo a respeito dessas coisas, a gente se fortalece, a gente se descobre enquanto ser humano, a gente descobre que tem direitos, a gente descobre que a gente não precisa atender tudo aquilo que a humanidade pede, mas principalmente aquele que está mais próximo. A gente precisa atender inicialmente aquilo que a gente dá conta, para que a gente se mantenha firme, vivo, em pé. É uma coisa assim que, quando a gente vem de uma realidade que não é bem essa, quando a gente vem de uma situação de mais permissividade, que a gente abre mão de muita coisa, quando a gente começa a retomar as rédeas, não é uma coisa confortável para quem está do outro lado. Então é importante a gente saber que tem reações. Sempre terá reações e a gente precisa, independente disso, continuar firme dentro do nosso propósito. É a única maneira que a gente tem de conseguir auxiliar alguém, é a gente estando firme no lugar que a gente está. Não tem outra forma de a gente fazer isso. Então, assim, essas questões que eu estou colocando aqui agora são para que a gente possa sempre ter em mente que nós somos, cada um é dono de si. E se ele for, como dono de si, responsável por um outro, ele também tem que ter os direitos sobre essa responsabilidade e não pode abrir mão. A não ser que a gente queira que o outro seja o nosso condutor. É a nossa escolha. Então, eu desejo que a gente possa sempre fazer boas escolhas, que a gente tenha paciência, porque não são, como eu disse, não é uma coisa fácil, mas também, como eu disse, é uma coisa necessária. E vamos para a nossa reunião.